everybody. Welcome to our session today. My name is Pia, I'm with Biz Design, and thank you for joining us today. As mentioned or promised previously, the session will be run in Portuguese. So you already see a full stage here with me, Antonio from Biz Design. And the team from Banco BV, who will be presenting today about their enterprise architecture journey. So without further ado, I will hand it over to you, Antonio, and I hope you all enjoy the session today. Ok. Bom, boa tarde a todos, bem-vindos. Obrigado por se juntar a nós, né, na sessão de hoje. O tema é a evolução da arquitetura corporativa no Banco BV. Meu nome é Antônio Plé, eu sou proprietário da Centos Consultoria, parceira da Biz Design aqui no Brasil. E, bom, nós estamos à disposição aí para conversar sobre arquitetura corporativa em geral, sobre linguagem Archimate em particular, e para ajudar vocês, né, a evoluir na maturidade da arquitetura corporativa. Alguns lembretes antes de iniciar uma apresentação, né? Primeiro, essa sessão vai ser gravada, você receberá um link para a gravação após o webinar. Então, fique de olho, deve chegar um e-mail para vocês hoje, amanhã, então, cuidado aí com a caixa de spam. Em segundo lugar, a gente valoriza muito as suas perguntas, a interação de vocês com a equipe do BV é muito importante, então, por favor, mande as suas questões, tem uma aba IPIR aí nessas abinhas aí, vocês podem usar para colocar as perguntas, e em arquivos vocês têm alguns links que são interessantes, que a gente sugere que vocês deem uma olhada depois. Bom, eu estou muito feliz, né, para apresentar os palestrantes de hoje. No palco nós temos, então, a Tereza, o Michel, a Manu, a Emanuele e a Fabiana, do Banco BV, da equipe de arquitetura do Banco BV, que falarão sobre a sua experiência de evolução da arquitetura corporativa no Banco BV, com o objetivo de aproveitar, né, satisfazer as necessidades, né, da indústria bancária, que são muito dinâmicas, e mostrar como que eles aproveitaram o poder da plataforma da Biz Design para impulsionar a inovação e criar valor substancial para o negócio deles. Com isso, eu passo então a palavra para a equipe do Banco BV. Quem vai começar é a Tereza e o Michel. Ok, pessoal, é com vocês. Ok, muito obrigada aí pela introdução, Plé. Eu sou a Tereza, eu trabalho aqui no Banco BV, sou especialista de arquitetura, já tenho 4 anos aqui no banco, já tenho experiência já de 30 anos na área de tecnologia, tá? E hoje, como o Plé falou, a gente vai estar apresentando aqui a jornada da arquitetura aqui no Banco BV, né, e como que a ferramenta da Biz Design nos auxiliou na alavancagem dessa jornada aqui no banco, tá bom? Junto comigo aqui vai ser apresentado, né, a gente vai estar apresentando também o Michel, o Manu e a Fabi. Então, nós 4 estaremos aqui fazendo essa apresentação, tá bom? Next. Primeiro, eu quero apresentar o banco, né? Então, o Banco BV hoje, ele é o 6º maior banco privado em carteira de crédito, ele tem 32 anos, ele não é um banco assim tão novo, né? Ele é primeiro em financiamento de veículos leves e usados, e tem uma carteira de crédito de 84 bi, tá? Então, esses são os dados do segundo trimestre de 2023, ok? Next. Agora, aqui é a nossa agenda. Então, eu vou estar falando sobre a jornada da arquitetura, né? Então, a evolução da arquitetura corporativa, qual foi a nossa jornada de arquitetura, a arquitetura orientada à geração de valor, e depois nós vamos mostrar dentro da ferramenta como que a gente conseguiu alavancar, né, todos esses nossos artefatos dentro de uma ferramenta de arquitetura enterprise, ok? Aqui, na arquitetura do banco, primeiro, aqui o que a gente quer colocar é por que ter uma arquitetura corporativa, tá? Então, a arquitetura corporativa, ela é importante porque ela não está restrita à área de TI, ela vê o todo, né? Então, por ela ver o todo, a gente tem que estar sempre muito próximo da área de negócios, né? Então, a gente tem que estar sempre junto às nossas estratégias de negócio, e temos que estar juntos para quê? Para a gente identificar todas as revoluções tecnológicas e verificar o que a gente consegue trazer de valor para o nosso cliente final, né? Então, por isso que é importante nós estarmos junto com a área de negócios e junto com a estratégia, tá? E a estratégia, ela tem que ser compartilhada. Ela não pode ficar só no nível de C-levels, ela tem que ser conhecida por
todos da companhia. Então, quando você trabalha numa iniciativa, você tem que saber para aquela iniciativa qual o valor que você está gerando, a qual objetivo estratégico ela está ligada, né, e como que você vai conseguir atingir o seu resultado e como você vai conseguir mensurar aquilo que você está fazendo, tá? Então, é super importante que todos da companhia estejam alinhados a essa estratégia, tá? Então, dessa forma, aí a arquitetura corporativa, ela acaba fazendo o quê? Trazendo, né, a tecnologia e as soluções, né, criando esse roadmap, né, através de tecnologia e garantindo um melhor trade-off, né, entre custo, obsolescência, compliance e segurança aqui dentro das nossas estruturas, tá bom? Next. E aqui nós temos alguns motivadores, tá? Então, o primeiro motivador, né, que a gente colocou aqui é foco. Por quê? Foco é quando a gente identifica qual que é o nosso diferencial estratégico, né? Então, como que nós gostaríamos de ser reconhecidos como companhia, como empresa. Então, aquilo que nos diferencia, como nós gostaríamos de ser reconhecidos, é onde a gente tem que dar foco, tá? Então, esse é o principal, né? Então, assim, é muito importante que a gente não fique vendo várias coisas ao mesmo tempo sem foco, porque a gente não consegue entregar nada e com uma boa qualidade. Então, nós temos que ser estratégicos, temos que estar alinhados à estratégia e temos que realmente identificar esse potencial, identificar qual que é a nossa estratégia e seguir nesse foco, tá? E com isso a gente conta muito com a parte de inovação. Então, existem revoluções tecnológicas diárias, né? Então, sempre aparecem coisas novas. E nós temos que estar antenados em relação a isso. Só que tecnologia por tecnologia não serve para nada, se ela não trouxer um benefício para o nosso negócio, tá? Então, a gente tem que estar antenado, mas a gente tem que entender a tecnologia e saber como que ela gera valor para o nosso negócio, tá? E aí nós temos também um outro motivador, que é a parte de reuso. Quando a gente fala em reuso, normalmente a gente pensa em reuso de componentes, de building blocks, de microserviços. Isso tudo é muito importante, mas além desse tipo de reuso, nós também temos que ser capazes de reusar artefatos de arquitetura. Fazer um artefato que a gente consiga utilizar em todos os ambientes da corporação, sem ser só na área de tecnologia, tá? Então, aqui no BV nós tivemos experiência com artefatos desse tipo, né? Quando a gente fez o nosso Core Capabilities, a gente conseguiu montar um material, né, de Core não Core, que foi utilizado praticamente todas as áreas aqui dentro do banco, independente da área de TI. E isso é muito importante, quando a gente consegue reusar tudo que tem hoje dentro da nossa companhia, tá? E aí um outro motivador é a visão holística, né? Então, assim, a visão holística é você ter a capacidade transversal, né? Então, a gente ter a integração entre esses produtos e entre toda a companhia, é quando você começa a ver a companhia como um todo, né? Você não cria mais nichos, né? Você consegue ter um reuso e ter uma resiliência muito maior, né? Porque você consegue ver o todo. Então, a gente tem uma maior escalabilidade, a gente consegue gerar escala, gerar interoperação, porque a gente consegue reaproveitar muitas coisas que estão espalhadas dentro da nossa companhia. Então, a gente consegue ter essa visão holística e ter uma visão do todo, muito importante quando a gente fala em arquitetura corporativa, tá? E aí, em relação à operação e continuidade, é que quando a gente trabalha com arquitetura, a gente sempre tem que pensar à frente, né? Então, a gente sempre tem que pensar daqui a 3 anos, 5 anos, daqui no futuro, por quê? Porque a arquitetura, ela não é feita para durar para sempre, ela é feita para se adaptar e para evoluir, tá? Então, a gente tem que estar sempre antenado com isso, tá bom? E aí, como resumo, né, a arquitetura corporativa, ela contribui para reduzir exposições a risco, diminuir custos de propriedade das empresas, e com a jornada de evolução tecnológica, ela traz as necessidades desse negócio às tecnologias emergentes, tá bom? Próximo. E agora eu vou mostrar um pouquinho da nossa jornada, né? Então, o nosso roadmap de arquitetura aqui dentro do banco. Tá? Então, aqui o nosso macro inicial é 2019, que é quando a gente criou a marca Banco BV. Antigamente, nós tínhamos como Banco Votorantim e tinham várias outras marcas. Aí nós criamos a marca em 2019, e de 2019 a 2022, a gente foi se fortalecendo como arquitetura, a gente foi consolidando a área de arquitetura, tá? Então, nessa época, o banco ele foi evoluindo muito, né? Então, a gente foi ficando mais digital,
fomos acessando, criando startups, nos associando a elas, e com isso, então, teve uma evolução do banco e a arquitetura teve que evoluir da mesma forma, tá? Então, dessa forma, a gente começou a reorganizar a nossa área de arquitetura. E a primeira coisa que a gente começou a pensar é em fazer um mapeamento das capacidades, tá? Então, quando a gente começou a fazer um mapeamento das capacidades, a primeira coisa que nós trouxemos foi já algo de mercado. Então, a gente trouxe o BIAN, né? Então, a gente buscou o BIAN, que é um framework já de mercado, que já tem as capacidades mapeadas para a área bancária, né? Então, nós trouxemos as capacidades do BIAN e nós adaptamos as capacidades do banco, tá? Então, primeiro a gente identificou o que nós fazemos, né? Então, o que nós temos aqui dentro. Então, foi o primeiro ponto, marco inicial que a gente teve aqui do mapa de capacidades. Com isso, a gente começou a ter uma linguagem padronizada, então a gente começou a criar os nossos artefatos, os nossos fluxos de valor, e essa linguagem padronizada a gente começou a usar o ARC, né? Então, que era uma ferramenta que não é tão colaborativa assim, mas foi aí que a gente começou a aprender a trabalhar com ArcMate, né? E aí, quando a gente começou a ter essa linguagem padronizada, onde todo mundo falava da mesma forma, a gente viu a necessidade de criar um metamodelo, tá? Então, quando a gente cria um metamodelo, foi aonde nós conseguimos conectar toda a parte da estratégia, a camada de negócio, a camada de aplicação e a camada tecnológica. A gente conseguiu integrar todos os objetos de uma forma que a gente consiga falar a mesma linguagem para todo mundo, e todo mundo consiga se localizar aonde está inserido dentro daqueles objetos, tá? E aí foi quando a gente começou, então, a fazer as definições dos objetos, dos nossos artefatos, e a gente organizou os nossos artefatos, né? E nessa estrutura de organizar os artefatos, a gente viu uma necessidade, né, de a gente começar realmente a obter a ferramenta, tá? Então, antes até de obter a ferramenta, a gente fez inicialmente a classificação das capacidades. Esse foi uma época que a gente pegou todas as capacidades que a gente tinha feito, a gente fez o material de core e não core, uma estrutura de mapear as capacidades aqui dentro do banco, que foi o trabalho que eu falei anteriormente, que auxiliou todas as áreas praticamente do banco, independente de TI, a utilizar esse material para qualquer tomada de decisão. Então, isso foi um marco muito importante para a gente, tá? Aí, quando a gente agora, falando da ferramenta, quando a gente adquiriu a ferramenta, então, teve a ferramenta BizDesign, a Centos nos auxiliou bastante aqui, com mentorias e tudo mais, aí quando a gente foi, começamos a capacitação da equipe, então a gente capacitou a equipe em ArcMate, né, alguns não sabiam ArcMate, capacitamos na ferramenta, e a gente começou a trazer alguns artefatos que nós tínhamos feito lá atrás em Arc, né, no Arc, já trouxemos para a ferramenta, fizemos a integração com o que a gente tinha aqui, então fizemos integração com Confluence, com Gira, começamos a integrar os nossos objetos de arquitetura para dentro da ferramenta, e aí essa é a grande diferença, que a gente deixou de ter objetos ou artefatos físicos, assim, desenhos, e a gente começou a ter objetos vivos. Então, a gente começou a trabalhar com objetos vivos, que a gente consegue ter ciclo de vida, consegue ter vários tipos de informação, e depois as meninas vão estar apresentando para vocês. E, com isso, a gente começou a rever o nosso modelo de atuação, e nós criamos aqui algumas áreas a mais. A gente criou aqui a parte de arquitetura de software que não existia, tá? E a gente começou a criar um modelo que é o BV Model, que a gente trouxe do C4 Model, adaptamos para o BV, para a gente representar as nossas soluções, tá bom? Soluções mais técnicas ligadas à arquitetura de software, tá? E com isso a gente conseguiu entrar e a gente começou já a ter mais influência no negócio. Então, as áreas de negócio começaram a chamar a gente para nos auxiliar a tomadas de decisões. Então, assim, a gente começou a atingir o objetivo da arquitetura, que é influenciar o negócio na tomada de decisões. E a gente, hoje, nós estamos nesse ponto, né, das áreas de negócio já procurar a gente e já entender o valor da arquitetura. Então, isso é muito importante. E agora, em 2024, a gente está trabalhando muito com arquitetura intencional. Então, a gente trabalhou muito na parte de arquitetura emergente, então, aquela arquitetura que a gente precisa fazer as entregas, e agora a gente está começando a trabalhar na parte intencional, que é realmente a gente definir, muitas vezes, soluções que possam alavancar novos negócios para o banco, que muitas vezes
o banco nem imaginava ter aquilo, mas a gente consegue dar direcionamento para isso, tá? E agora, para falar um pouquinho sobre arquitetura orientada à geração de valor, eu vou passar para o Michel, tá bom? Olá, pessoal, boa tarde. Bem, como parte aqui de evolução da jornada de arquitetura corporativa no Banco BV, primeiramente, desculpem, sou o Michel Oliveira, tá, gente? Eu sou especialista em arquitetura no Banco BV. Vou contar um pouquinho da história, então, da evolução aqui em relação à arquitetura orientada à geração de valor. E eu começo aqui dizendo simplesmente que as empresas, elas precisam gerar valor, entregar esse valor e também medir esse valor com seus stakeholders. Aqui, nesse caso, os stakeholders que eu estou citando são os clientes, né? Em que, quando nós entregamos os valores e simplesmente entregamos sem essa medição, teoricamente a gente não entregou. A gente é como se fosse uma nota escolar. Quando a gente tira uma nota escolar, a gente entrega para o nosso cliente, que é o professor, dizendo que aquela nota está satisfeita ou não, e a gente sabe que onde vai dar. Se a nota for ruim, você sabe onde que você vai chegar. E se ela for boa, você sabe que você está indo bem, tá? Para isso, a gente, na arquitetura, criou um mecanismo baseado em fluxo de valor, ou o famigerado Value Stream, para algumas pessoas já conhecem o termo em inglês aqui. E o fluxo de valor aqui, nós adaptamos ele com alguns frameworks de mercado, olhando para o TOGAF, o BISBOK, que é o Business Body of Knowledge, e aí a gente criou um blueprint de arquitetura, na arquitetura corporativa, em que a gente consegue utilizar todos os instrumentos de medição do negócio, da visão estratégica do negócio, plugadas a ramificações de arquitetura. Então, aqui, para exemplificar o artefato, que está bem representado aqui, vocês vão ver mais adiante, mas aqui ele explica quais são as camadas de arquitetura em que nós estamos atuando, aqui desde as camadas estratégicas, onde temos os fluxos de valor e as capacidades de negócio, e adentrando, temos também aqui processos de negócio, os domínios funcionais, que também é uma parte da organização, e chegando até a camada mais técnica, onde a gente tem os outros domínios aqui, inclusive SI também, representados nesta última camada aqui, mas que o ideal é que dentro do fluxo de valor, dos estágios de valor para entrega de valores no fluxo, a gente tem um recorte, pode ter um recorte aqui de uma certa ramificação de arquitetura, e, adicionalmente, a gente coloca aqui um elemento de negócio que é um KPI, um Key Performance Indicator. Esse KPI, ele vai simplesmente, é um indicador de performance que vai dizer se essa ramificação de arquitetura está entregando aquele indicador de acordo com a visão do stakeholder. Aqui é importante citar que não estamos falando de cadeia de valor, onde a visão antiquada de cadeia de valor é aquela em que a gente trabalha os processos internamente, ou seja, de dentro para fora, e entrega o melhor que a gente consegue trabalhar com as equipes, queira o cliente aceitar isso ou não. Para o fluxo de valor, ele é uma jornada do cliente, então ele olha para a perspectiva do cliente, é de fora para dentro. Então é o cliente que vai alimentar esse indicador de negócio e vai dizer aqui, plugar na nossa arquitetura, que esse sentido da arquitetura que nós demos aqui, para dizer se a arquitetura, essa ramificação, por exemplo, daqui da imagem, está entregando esse KPI ou não. E com isso aqui a gente também conseguiu representar na ferramenta BizDesign. Tem um artefato que liga aqui, que é o blueprint de arquitetura, vocês vão ver mais adiante, tá, gente? E, com isso, no nosso metamodelo, que a Teresa comentou lá no timeline da jornada, a gente conseguiu trazer os elementos que até então eles existiam, porque a arquitetura do Banco BV, ela tinha uma primazia em arquitetura técnica, a gente realmente tinha bons processos, e tecnicamente a gente sabe construir ali a arquitetura, só que essa evolução trouxe a visão de arquitetura de negócio, que é um dos domínios da arquitetura. E essa arquitetura de negócio, então, ela trouxe para a gente aqui, para a gente enxergar na arquitetura, esses novos elementos, que são os stakeholders, aqui entenda-se como clientes ou parceiros, não? Valor, ou seja, a gente pode aqui mapear, usando essa experimentação de fluxo de valor aqui, quais são os valores que o Banco BV se propõe a entregar no mercado. Aqui está muito ligado à proposta de valor. E também os objetivos, ligando o sistema OKR do banco, o Objective Key Results, a gente consegue também obter essas informações com as áreas de negócio, com essa proximidade que a gente consegue, ligando os trabalhos de arquitetura aos objetivos do banco. Então, não mais fazer ou definir arquiteturas, trabalhar em designs
que a gente não sabe para que está sendo feito. Então, o ideal aqui é que a gente consiga fazer uma ligação de todos esses trabalhos com os objetivos do banco. Isso, de novo, para a gente, na arquitetura, mostrar que a arquitetura ela está orientada a este valor que a gente quer entregar para os nossos stakeholders. Né? Recursos, aqui entenda-se como capacidades de negócio, ou seja, aquele conjunto de processos, sistemas, pessoas, todos os recursos necessários para habilitar os fluxos de valor, que é uma das camadas estratégicas que a gente conseguiu mapear também aqui no Banco BV, a Teresa até comentou, a gente montou o nosso mapa de capacidades, a partir dele a gente consegue entender que nos fluxos, nos blueprints, fluxos de valor, a gente consegue habilitar determinados fluxos com tais capacidades, a gente consegue classificar, inclusive, e os KPIs, os Key Performance Indicators. Esses elementos aqui, eles foram essenciais para a gente conseguir, minimamente, trazer ali uma prática de arquitetura de negócio no Banco BV, que até então a gente tinha muita visão de arquitetura técnica, mas que a gente conseguiu trazer essa visão aqui, inclusive no repositório. Hoje a gente usa como repositório o Biz Design, e foi uma ferramenta de muito valor, porque a gente conseguiu representar tudo ali, e a gente consegue, com a ajuda da Ascentus também, o Preto aqui, ele ajudou a gente bastante nisso. E aqui é um pouco da história de posicionamento da arquitetura. Com todo esse trabalho, essa evolução que a gente passou aqui no Banco BV, hoje a gente está muito mais posicionado aqui como arquitetura intencional ao que era a arquitetura emergente, que era tudo relacionado a demandas que chegavam simplesmente, faz isso daqui, porque isso aqui já foi definido pela área de negócio, é só fazer e validar. Né? A gente tem hoje um processo chamado Fórum de Arquitetura, que nada mais é do que um peer review, e a gente consegue trazer ali neste fórum, por exemplo, todas as definições que são feitas e passa por um crivo ali de um corpo técnico e de negócio também para aprovação daquela arquitetura. Então, essa arquitetura emergente, num passado não muito distante, um passado ainda 2022 ali, né, Teresa, mais ou menos, a gente ainda olhava para esses aspectos aqui, essas características, para uma arquitetura que era emergente. Hoje, na intencional, a gente quer ser mais propositivo, ou seja, a arquitetura trazendo inovação, propostas de inovação, uma arquitetura future-proof, que não adianta também a gente criar uma arquitetura com uma ideia que foi muito brilhante e a gente sabe que no futuro próximo essa ideia vai morrer, então não faz sentido a gente criar uma arquitetura, uma ideia, uma inovação que a gente sabe que vai secar em algum momento, né? Então a gente está muito antenado nisso aqui, na arquitetura intencional. Abordagens provocativas também, ou seja, quando tem uma inovação na mesa, a gente consegue trazer ali aspectos técnicos junto com o corpo técnico para definições, boas definições e boas práticas. Modelo do negócio, ou seja, quando a gente fala modelo de negócio, a gente tem aí o blueprint para nos suportar nisso, para não faltar ali um documento ou um artefato quando a gente está trabalhando com o pessoal na mesa. Melhores práticas, aqui um pouquinho do que eu falei aqui de abordagens provocativas, mas todos os frameworks aqui, todos não, mas os principais frameworks de mercado a gente considerou aqui para a arquitetura, né? E segurança, obviamente, que a segurança ela permeia, independente se é emergente ou intencional, o tipo de arquitetura, a gente consegue trazer uma visão de arquitetura de SI, que hoje ela é muito forte no banco, muito respeitada, ela tem uma cadeira no Fórum de Arquitetura, e todos os trabalhos, obviamente, passam por essas validações, por esse crivo aqui. Isso aqui tudo é parte de uma evolução da arquitetura. Obviamente, tem coisas evoluindo, né, e a gente não tem ainda na íntegra essa visão ainda de onde as coisas vão parar, porque na verdade nunca param. Então a gente sabe que no futuro talvez banco não se chame mais banco, mas enfim. Isso aqui era um pouco da história que eu estava contando aqui, e agora a ideia aqui, a Fabiana e a Manu, elas vão apresentar um pouco sobre a demonstração aqui na ferramenta, quem sabe faz ao vivo aqui, elas vão mostrar para vocês do que a gente estava falando até então, tá, gente? Passo a palavra então aí, não sei se é a Fabi que vai falar? Isso, sou eu. Deixa eu... Vou compartilhar aqui, tá? Só um segundo. Você descompartilha, Michel, por favor? Que eu acho que tá... Agora sim. Obrigada. Desculpa aí, Fabi. Eu achei que era só roubar como no Teams. Não, que não. Vocês já estão visualizando minha tela? Deixa eu colocar vocês aqui na outra. Sim, já estamos. Ok, tá. Então, o meu nome é Fabiana Valente,
Eu sou aqui do time de arquitetura, tá? Da arquitetura de negócio e solução, e vai ser um prazer aqui estar falando um pouquinho com vocês e mostrando para vocês na prática o que foi falado aí um pouco pela Teresa e pelo Michel, tá? Então eu vou mostrar, o meu objetivo aqui vai ser mostrar alguns modelos de artefatos que a gente usa no nosso dia a dia, ali na modelagem de arquitetura. O meu foco vai ser arquitetura de negócio e solução, mas a gente também vai ter a Manu em seguida, falando um pouquinho mais com foco ali com os artefatos, com foco em arquitetura de software. Tá? E vocês vão ver que, embora sejam visões diferentes, né, com foco diferente e até público-alvos diferentes, a gente vai ver que os artefatos eles são complementares, saindo de uma visão macro e chegando numa visão mais detalhada ali, próxima à implementação sistêmica. E outra coisa que eu destaco aqui, a importância da ferramenta, né, de IEA, é justamente a gente poder ter tudo conectado. Então, eu consegui ter componentes de um desenho mais macro, com uma visão mais de negócio, conectado com um componente, né, rastreado ali com um componente lá de uma visão mais técnica, então, possibilitando, por exemplo, eu conseguir visualizar como um elemento da visão de negócio está impactado por um componente tecnológico, tá? Por exemplo. Então, esse é um dos valores aqui que a ferramenta de IA nos traz. A visão de negócio e solução, ela é formada por 3 artefatos principais. Então, a visão de negócio, onde a gente segue ali uma modelagem Archimate, e tem a visão de contexto e container, são esses 2 desenhos, eles formam a visão de solução, tá? E aqui a gente tem um mix ali, a gente tem o uso do Archimate, mas também a gente usa uma abordagem adaptada ali do C4 Model, tá? E aqui já traz outro, né, destaca outro benefício da ferramenta, que é justamente essa flexibilidade, essa possibilidade de usar notações diferentes para modelar a arquitetura, e com isso a gente consegue construir desenhos, modelos que se adaptem tanto às necessidades quanto à realidade aqui da empresa, tá? Do banco. Então, eu vou começar pela visão de negócio ou o blueprint, como o Michel estava falando, tá? Esse artefato, ele tem aqui como principal objetivo facilitar ali a proximidade com os líderes de negócio. Então, ele apoia no entendimento da demanda a partir ali de insumos fornecidos pela própria área de negócio. Então, alinhando ali a visão estratégica com a execução da demanda. Então, aqui, esse desenho, ele responde algumas perguntas, né? Então, qual a diretriz estratégica que aquela demanda, que a demanda que eu estou tratando aqui está relacionado? Qual que é o objetivo de negócio? O que se espera, né, com essa demanda? Qual é o resultado que se espera? E também a métrica que valida o resultado, conforme o Michel falou, né, lá na parte dele. E aqui a gente também identifica qual que é o fluxo de valor daquele produto ou serviço associado à demanda. Tá? Então, qual o fluxo de valor, quais são os estágios, o que aquele produto e serviço está criando de valor para o nosso cliente. Aqui na parte de capacidades, nós identificamos também as capacidades de negócios impactadas aqui nessa demanda e por esse fluxo de valor que nós identificamos. O uso aqui da ferramenta de EA e ter um repositório, ele é essencial para a gente ter uma visibilidade das capacidades de negócios que já existem. Assim, a gente evita duplicidade e também a gente promove o reuso. Aqui, na camada de negócio, a gente tem um overview da camada de negócio, então aqui é explicado um pouquinho sobre quais serviços de negócios que nós temos, né, relacionado ali ao negócio que a gente está tratando, quais as funções, os macros processos, quais os eventos de negócios e outros componentes ali, e também aqui na última camada de aplicativos, qual que é o sistema principal que serve esse negócio. Aqui também temos mais à esquerda
os atores e interfaces. Então, quais são os atores, as áreas, os stakeholders, né, os papéis, quais são as interfaces utilizadas, e também a gente tem quais os macros requisitos que está ligado àquela demanda. Tá bom? Então, esse daqui é a nossa visão de negócio ou blueprint, tá? O grande valor desse artefato aqui no BV é justamente apoiar ali a área de negócio para priorizar demandas com base tanto numa visão estratégica quanto no valor que aquilo pode proporcionar para o nosso cliente. Tá? E grandes benefícios que a gente tira da gente utilizar uma ferramenta de EA é por ela ser colaborativa, a gente tem aquela famosa visão holística, né, que a Tereza comentou. Então a gente deixa de ter aquela visão muito nichada, né, eu como arquiteto só conhecia a área que eu atendia, a minha área, e passo a ter uma visão da arquitetura corporativa como um todo. Tá? E a outra facilidade que temos aqui na ferramenta também é a possibilidade de eu aferir o quanto esse desenho ele está aderente ao nosso modelo, ao nosso metamodelo. E isso proporciona desenhos mais padronizados, o que facilita o entendimento e a comunicação. Tá? O próximo é a visão de contexto. Então, a visão de contexto é um dos desenhos ali que compõe a visão de solução. Tá? O foco da visão de solução é já ter um detalhamento mais sistêmico mesmo. Então, a gente sai ali da visão de negócio ou do blueprint, né, onde a gente tem mais ligado ali mais à estratégia, agora a gente começa a detalhar melhor a solução sistêmica, tá? O contexto, ele é o primeiro nível, então, desse detalhamento. E como o próprio nome diz, ele serve para contextualizar a solução. Então, aqui nós identificamos quais são os sistemas envolvidos ali para realizar aquela demanda, né, naquela demanda. O principal valor aqui desse artefato é identificar as dependências sistêmicas. E através aqui da ferramenta de EA, a gente consegue também um outro benefício que é identificar o escopo. Então, através de viewpoints aqui de scripts, né, que nós temos, a gente consegue identificar quais componentes estão sendo alterados, reusados, ou qual componente é novo, ou qual componente está sendo removido, tá? Então, a gente tem essa facilidade aqui junto com os scripts. Um outro facilitador da gente ter a ferramenta de IA é que nem todos aqui no banco, áreas de negócio, têm o licenciamento, né? E aí, para visualizar esses desenhos, a ferramenta ela se integra com a nossa ferramenta de documentação corporativa, e independente da pessoa ter ou não a licença, ela consegue ali visualizar esses artefatos que nós estamos produzindo. A visão de container, deixa eu desligar aqui. A visão de container é uma especialização da visão de contexto. Então, a gente saiu de uma visão mais macro, né, desde a visão de negócio, vimos para uma visão sistêmica, chegamos agora na visão de container. Então, a gente detalha um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de zoom ali naquela solução. E o principal foco aqui é identificar os macros componentes da solução e as suas responsabilidades. Então, o que compõe aquela solução. O principal valor que a gente tira desse artefato aqui no BV é facilitar a colaboração na construção da solução junto com os times de desenvolvimento. E aqui também apoia ali o time de desenvolvimento a ter uma melhor estimativa de prazo, custo e esforço também. O uso da ferramenta aqui, ela é importante, da ferramenta de EA, porque além dela ser colaborativa, ela também permite agilidade na construção dos desenhos. Então, algo que a Tereza mencionou, de eu ter componentes já prontos. Então, é só eu arrastar esses componentes e eu já começo a montar o meu desenho a partir de componentes que eu já tenho no meu repositório, e são componentes que estão validados ali, eu posso confiar que é aquele
que é aquele componente, ele está válido, né, tanto ali pelo arquiteto da solução, quanto pela curadoria, que a gente tem uma área aqui que faz essa parte da curadoria. Eu vou passar agora para a Manu. A Manu, ela vai mostrar, então, ali a parte mais da visão técnica, com aquele foco mais de arquitetura de software, tá? E aí vocês vão ver que é uma continuação do desenho. Só antes de eu passar para a Manu, deixa eu passar. Aqui também a gente tem o viewpoint aqui, né, através do script, a gente conseguindo ver qual é o escopo da demanda aqui, o que a gente vai alterar ou a gente vai retirar. Tá bom? Manu, deixa eu parar aqui para você compartilhar. Obrigada, Fabi. Chegou aí a minha apresentação, show de bola. Chegou sim, Manu. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Manu, já trabalho na BV já faz uns 5 anos. Eu sou arquiteto de software, tá? E eu fico mais ali na tribo de prevenção a crimes financeiros. E o que eu vou mostrar para vocês é um exemplo de desenho técnico de arquitetura, né? A gente adaptou. Ele é inspirado no antigo modelo que a gente utilizava. A BV já tinha desenhos técnicos, mas a gente fazia desenhos no Dryo. E aí houve um enriquecimento de artefatos inspirados ali no C4, né? Essa visão é levada em fórum de arquitetura para a defesa. Então, o que vocês estão olhando aqui são componentes principais, né, artefatos técnicos, versionados no nosso repositório, né? Então, tem a identificação de tecnologia, como é que é feita as integrações, seja via serviço ou seja via evento. Também mostramos informações como base de dados, servidores e o que tem sido utilizado. Então, aqui tem os detalhes, né? Então, a gente consegue, com essa visão, mostrar ali no fórum, mostrar para o desenvolvedor o que tem que ser utilizado como tecnologia. Uhum. E também essa granularidade aqui de endpoints, que ajuda a mapear as dependências, ver a quantidade de consumidores dos serviços, ter até uma melhor visibilidade ali da governança, né, das APIs, e também isso serve tanto para os tópicos quanto para as subscrições que temos aqui na BV. Esses componentes físicos, eles estão relacionados com os componentes lógicos, né, que estão correlacionados lá nos processos de negócio, que são as visões que a Fabi apresentou. Então, eles são tudo correlacionados, tá? E para auxiliar a arquitetura de software aqui, a gente tem essas visões aqui que é apresentada no fórum. Então, também a gente demonstra a questão aqui do que vai ser removido, do que vai ser adicionado, alterado, ou que vai ser reuso. A gente também destaca a questão das vulnerabilidades ou débito técnico, né, para melhor rastreabilidade e conseguir fazer essa visão mais holística e mais... não esquecer que existe porque a gente ficava muito preso a um desenho estático e depois você esquecia dos detalhes daquela informação, daquele teu componente, daquele teu sistema, né? Então, você tem as visões aqui, como que é a autenticação, se tem conexão com banco de dados, ou se não tem, e essa é a visão aqui que a gente leva, tá? Aqui também a gente adaptou a visão, o pessoal está muito acostumado aqui na BV, usar os shapes do Google, né? Então, a ferramenta, a gente adaptou para poder enxergar um pouco mais, digamos assim, de forma amigável, né? Enxergar ali os PubSubs, os bancos de dados, todos os artefatos que tem aqui na nossa infra, né? E também uma visão aqui que é muito bacana, que a gente
apresenta aqui para vocês é um cenário aqui dos problemas arquiteturais. Então, a gente pode enfatizar, por exemplo, essa API aqui está depreciada, eu posso depreciar uma aplicação ou uma tecnologia, enfatizar onde que tem débitos técnicos ou tem arquitetura transitória, né? Então, isso vai ajudar o arquiteto de software a estar olhando no que ele está mexendo ou evoluindo, né? E aí, o que eu posso destacar aqui nos benefícios é justamente essa questão da visão holística, de ter essa visibilidade não de forma plana, mas de forma que dá essa profundidade, né? A governança de artefatos, os nossos artefatos, eles foram importados, né, do nosso repositório, então a identificação é idêntica como que ele está versionado lá no repositório de código, e aí, assim, com esse desenho, a gente complementou mais ainda. Esse desenho é apresentado no fórum, o time de desenvolvimento segue para desenvolver, e depois, lá na frente, a gente faz o feito conferido, né? Pegamos o desenho, olhamos se tudo que foi correlacionado aqui nessa visão aqui, se foi construído conforme foi desenhado, né? E aí, uma vez esse fluxo desenhado, o reuso fica muito fácil. Você pode estar reaproveitando os elementos, as visões, a longo prazo, assim, os fluxos ficam muito mais fáceis e rápidos de fazer o desenho de solução. E é isso, é o que eu tenho para falar. Vou passar para o Claire. Ok. Bom, o que eu posso dizer, né, depois dessa brilhante exposição do pessoal, os nossos maiores agradecimentos à equipe do BV. Eu não canso de dizer que eles estão de parabéns, assim, pelo muito que eles fizeram, eu diria até pouco tempo, tem pouco mais de um ano, não tem um ano que a gente começou a implementar a ferramenta lá, eles fizeram muita coisa muito rápido, foi muito interessante, tá? E, bom, nós vamos, né, começar a responder as perguntas, então se alguém ainda quiser fazer a pergunta, pode ir colocando aí, eu vou colocar, eu vou começar, né, a passar pelas perguntas. Enquanto a gente espera alguém, né, o pessoal colocar mais algumas perguntas, vocês têm uma aba IPIR, tá? Usa ela, por favor, que aí fica tudo no mesmo lugar. Bom, enquanto isso, eu gostaria de lembrar que a BizDesign vai organizar um webinar na próxima semana, de 26 de março, sobre arquitetura de dados para o sucesso da estratégia. Quem tiver interessado, na aba de arquivos, tem o link para vocês se registrarem. É muito interessante, aliás, diga-se de passagem, tem muito webinar muito interessante na página da BizDesign e na página da Centos também. Tá? Eu aconselho vocês a correrem por lá. Bom, começando então as perguntas, vamos lá. Plé, posso responder a pergunta já do Maurício, que ele colocou aqui? Sim, pode. Você está vendo as perguntas aí, então vai puxando as que vocês acham mais importantes. Vai lá. Tá, eu estou pegando aqui a do Maurício, que ele perguntou, né, se o Bayern foi utilizado como ponto de partida somente, né, e se nós já incorporamos o repositório BizDesign a algum processo, né, algum framework de processo de negócio. Aqui a gente usou o Bayern realmente como ponto de partida, tá, então nós trouxemos as capacidades do Bayern, fizemos uma tradução das capacidades, identificamos todas as capacidades que nós tivemos aqui, e essas capacidades a gente bateu com os C-levels, com as áreas de negócio específicas, com os donos dessas capacidades, com os ownerships, e cada um deles se identificou dentro dessas capacidades, tá? Então, o Bayern realmente foi usado como ponto de partida. Em relação à parte do framework de processos, nós temos alguns frameworks aqui, mas a gente não fez essa integração ainda, tá? Tá no nosso roadmap realmente fazer a integração com esse nosso framework de processo, mas a gente não fez ainda. O que nós já fizemos foi fazer a importação de alguns processos que estavam em BPMN para dentro da ferramenta,
Então, para a gente ter o blueprint com a inclusão desses processos, saber quais os processos que estão sendo afetados por aquela solução. Mas a gente não fez a integração, mas está no nosso roadmap, tá bom? Bom, só completando aí a informação da Tereza, a gente tem o modelo, por exemplo, da PQC disponível na ferramenta, tá? Como a gente tem alguns outros, o TM Forum, COBIT, a gente tem vários modelos disponíveis na ferramenta, tá? Se for necessário. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, perguntas também aqui, ó, Cristine Rossi. A Cristina perguntou, né, a respeito de framework de capacidade bancária, está usando o BIAN, bian.org, bian.org. Vocês lá tem bastante informação e tem, inclusive, o modelo completamente disponível. Tá? A gente tem o modelo. Não por coincidência, o modelo do BIAN é desenvolvido na ferramenta da BizDesign, então é muito simples a gente aproveitar coisas que estão no BIAN dentro da ferramenta. Tá? O Rafael Torres pergunta se vocês fossem começar novamente, quais seriam os papéis que vocês considerariam cruciais para a arquitetura? Os papéis são, na verdade, como eu citei na apresentação, o papel técnico ele era muito visado, ele era muito importante. Como eu disse, o BV faz isso com primazia, ainda faz, tem muita gente boa que conhece muito de arquitetura, dos domínios técnicos de arquitetura, mas se fosse começar de novo, ainda assim, incluiríamos aí o arquiteto de negócio, obviamente, não pode faltar, né, como domínio de arquitetura, e o arquiteto de SI, que também é fundamental nesses trabalhos. Então, dentre outros, que tem arquiteto de integração também, de APIs, tá? Então, pensando em domínios de arquitetura, a gente tem um arcabouço de arquitetos, de dados, de aplicação, e agora que tem arquitetura de software também, na verdade, a gente tem aí um rol completo de domínios de arquitetura, inclusive com arquitetos de negócio, que foi o que a gente conseguiu evoluir aí. Então. Legal. Bom, o Rafael pergunta qual é a ferramenta. Bom, as meninas já mostraram, a ferramenta é a ferramenta da BizDesign, chama Horizon. Se precisar de mais informação, pode entrar em contato comigo, tem, né, todo o prazer de mostrar a ferramenta, fazer POC, ok, e tudo mais. Bom, o Camilo pergunta como é que o time de arquitetura está estruturado e distribuído na organização, se vocês usam alguma estrutura ágil. Quem quer responder? Beleza. Não, posso responder. Então, como o Michel falou, nós temos várias áreas aqui de arquitetura, então a gente tem realmente uma diversificação na estrutura de arquitetura, e nós utilizamos a arquitetura ágil sim, tá? Então a gente tem essa estrutura, nós trabalhamos com tribos, né, e temos uma jornada de arquitetura, né, uma jornada tech que envolve tecnologia, engenharia, negócios e arquitetura, tudo na mesma estrutura, tá? Não sei se já respondeu a pergunta. E tem a equipe de agilistas também. Tem uma equipe dedicada para isso. Boa. Ok. Bom, a pergunta também do Camilo, se os processos de arquitetura estão ligados ou sincronizados com alguma metodologia ágil, como SAFe, como é que vocês estão... Eu sei que vocês usam muito Toga, FIA, eu não sei, né? Então, a Ágil, Scrum, no desenvolvimento, me parece que vocês usam um mix, né? Me corrija se estiver errado. Toga, na arquitetura e Scrum no... Isso, tem Toga, BizBock, que é o Business Body of Knowledge também. BizBock na área de arquitetura de negócio. Isso, de negócio, né? E o BIAN. Para agilidade, a gente tem uma que chama LAF, certo, Tereza? Me corrija aí, Fabi e Manu, que é Lean Agile Framework. Isso. A gente usa muito aí. Ok. Tá bom. Camilo, qual foi o parâmetro, métrica, o feeling utilizado para tomar a decisão de iniciar a oferta de serviço de IA para o negócio? Ou seja, essa evolução da arquitetura técnica para a arquitetura de negócio. A partir de onde vocês sentiram essa necessidade? Nós tínhamos muito trabalho, na verdade, como eu citei, a arquitetura técnica fazia muito desenvolvimento, muito design tecnicamente numa arquitetura emergente, que era quando tinham demandas já definidas pelo negócio e que quando chegavam, e eventualmente chegavam já atrasadas,
elas não faziam muito sentido mais em relação aos objetivos, porque a gente sabe que hoje no mercado as empresas têm os objetivos, eles são, tirando os objetivos, obviamente tem os KRs, eles são muito dinâmicos. Então, foi por bem a gente entender que a gente precisava de uma aproximação com o negócio e, pensando em arquitetura, obviamente no domínio de arquitetura de negócio, com a abordagem dos frameworks que a gente citou, foi quando a gente viu que tinha uma oportunidade de começar com o mapa de capacidades, para a gente criar essa semântica de comunicação com o negócio, e aí a partir disso a gente viu que começou a gerar um pouco de valor ali, fomentando ali a área de negócio para procurar a gente, entender um pouco mais. E a gente aproveitou a oportunidade para fazer aí a criação do blueprint. Então foi nesse momento que a gente teve esse sinal de que a gente poderia usar esses artefatos de arquitetura de negócio para fazer a ligação com os objetivos de estratégias do banco. Eu acho que tudo isso é meio que a maturidade da arquitetura, né? Então a gente foi adquirindo mais experiência, né? A gente foi criando, se conectando, né, com os nossos objetos, nossa estrutura de negócio, e a gente foi vendo que a gente precisava evoluir, né? E para a gente evoluir, a gente promover o reuso, a gente sentiu a importância de a gente ter uma ferramenta para conectar todos os nossos artefatos e todos os nossos objetos aqui, tá? Então foi uma maturidade que foi surgindo. E complementando isso, né, Tereza, acho que a gente conseguiu também, através dessa maturidade, vender, por assim dizer, bem a ideia para os CEOs, né, do Banco BV, sobre essa importância que às vezes a gente fala tanto, né, mas às vezes as pessoas acabam não sabendo como que tornar aquilo prático, né, que é alinhar ali toda a parte de estratégia com a execução, então não ficar totalmente deslocado, né, a parte de alinhamento com a execução, então acho que isso foi bem importante. Bom, aí tem uma pergunta que é relacionada um pouco com isso, que é quanto tempo, né, e como vocês conseguiram vender isso? Quer dizer, como é que foi essa jornada aí de aceitação, né? Tanto pelo pessoal técnico, né, que tem uma pergunta mais ou menos parecida, em relação ao T4, como o pessoal de negócio, né? Que de repente apareceu um corpo estranho chamado arquitetura, tá certo? Então, como é que foi isso? Manu, quer falar a sua parte? Depois? Na parte técnica, eu posso falar que assim, o nível de detalhe tem dado maior visibilidade para a arquitetura e para o time deve, né, também ter, assim, reduzir os impactos dessa mudança no ambiente produtivo. Então, nosso objetivo é estar muito ciente das mudanças em cima também, né, para continuar a operação, né, diminuir a questão de incidentes, né, vulnerabilidades, problemas, segurança. Então, tudo isso, a ferramenta, ela auxilia ter essa visão técnica, né, que eu posso complementar. E aí, como a gente tem feito o mapeamento do processo e da visão técnica, o nosso desejo é que logo a sustentação também acompanhe como é que está as esteiras, né? Então, vão olhar num detalhe ali, saber quantos uma base de dados está sofrendo, que base ela impacta, quais são as aplicações que estão consumindo ela. Então, você ter essa visão, né, detalhada facilita muito, tá? E da parte de negócio, também o negócio conseguir entender melhor, né, através ali do que está se propondo, qual que é o esforço que está por trás daquilo, né, então os artefatos, eles ajudam muito nisso, nesse entendimento, então assim, a gente conseguir ter uma estimativa melhor de esforço, de custo, de prazo, contra o benefício que aquilo vai trazer, né, o quanto que aquilo está ligado numa visão estratégica, quanto de valor que a gente está trazendo naquilo, e aí isso baliza ali a decisão do negócio de talvez priorizar ou não aquela demanda. Bom, está tendo uma série de perguntas aqui sobre o C4, a gente está começando a chegar no final,
E essa aqui eu acho que é muito interessante, porque é uma discussão recorrente quando a gente fala de Archimate para times técnicos, é essa questão da adaptação, né, do pessoal que está acostumado com o C4 para o C4 Archimate, que a gente, né, Manu, a gente brinca desde o início, né? Não é um modelo C4, é um modelo BV4. É BV Model, a gente chama. É um BV Model. Então, isso eu acho que é interessante, porque é uma resistência muito forte, né, do pessoal em relação a isso. Eu diria, né, que são alguns estágios, né, Plé? Porque teve muita briga, a gente comprou muita briga com muita gente aqui dentro do banco. Primeiramente, para tirar a visão de que a arquitetura, a ferramenta IA, ela é diferente de um Draw.io. Não sei se o público aqui conhece, obviamente, vai conhecer mais, mas a gente teve que colocar essa consciência para as pessoas de que, olha, a gente não está falando de Draw.io, ou de Visio, ou de desenho. Tá? Ela se propõe a fazer muito mais que isso. E aí, acho que aí o C4 Modo veio e ajudou bastante também aí para o pessoal entender mais um pouquinho sobre os conceitos aí. A gente... A estrutura de camada do C4 casou muito bem com a estrutura do Archimate, né? Então ficou muito. Foi propício. A gente manteve, né, vocês mantiveram a essência do C4 sem ficar preso necessariamente numa notação. Uma notação, exatamente. A gente adaptou por conta disso. E posso dizer que eu nunca vi uma adoção tão rápida. Tá? Eu me assustou, porque eu acho que não gastou 2 ou 3 meses, apesar da briga que o Michel citou. Eu lembro que em 2, 3 meses o pessoal já tinha entendido o alcance que era desenhar soluções do século. Mas de vez em quando aparecem uns desgarrados ainda, viu, Plé? Aparece o pessoal ali confundindo. A última pergunta, que a gente vai ter que fechar, tá? Bom, então já que também esse é 4, vocês falaram um pouco dos desafios. Gente, parabéns aí pelas participações. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa a gente pode tentar responder nos bastidores. Não sei se vai ficar disponível. Nós vamos arrumar um jeito de colocar essas respostas publicadas junto com a gravação, tá? Visão de vocês. Como é o desafio? Bom, essa aqui para fechar. Na visão de vocês, qual foi o maior desafio para implementar a ferramenta? Eu acho que o maior desafio realmente é a gente conseguir trazer a camada mais executiva, né, para ter esse entendimento de como é importante a gente ter uma arquitetura integrada aqui dentro do banco. Então, acho que quando eles compraram isso, facilitou, eu acho que trazer essa ferramenta. Então, acho que a camada executiva, né, os C-levels, estarem comprados, né, com arquitetura, né, a gestão aqui colaborando com isso, né, então a gente teve o apoio da gestão muito próximo aqui, muito forte, então muito forte, e isso foi essencial para que a gente consiga trazer, tá? Então a gente tem que trazer realmente os níveis executivos, mostrar o valor que tem trazer uma ferramenta, e aí eu acho que daí facilitou. Isso aí. Tem a cultura também, o aculturamento, mas eu concordo com a Teresa que partindo de um C-level ou da alta gestão, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis. Então, acho que mostrar esse valor inicial para esse público é essencial para a gente fazer alguma mudança. Eu posso dar meu testemunho que o que você chama do fórum de arquitetura também é fundamental para manter todo mundo na mesma vibe, né? Isso, porque aí junta pessoal técnico, junta pessoal de negócio, todo mundo usando a mesma ferramenta, a mesma informação. Isso eu considero talvez o ponto forte da metodologia de vocês, tá? Ter realmente esse fórum para poder. Bom, a gente precisa fechar. Eu gostaria de agradecer a todos. Como a Teresa falou, nós vamos passar essas perguntas e vamos criar um documento e vai ficar junto com a gravação que a gente vai disponibilizar provavelmente amanhã. Ok, eu vou voltar para o inglês para a gente poder se despedir. A Pia vai se despedir. Pia, ok, we are closing. It's up to you for the final words. Thank you. Amazing. Thank you. A huge thank you to the Banco BV team for presenting here today and sharing and demonstrating some of their enterprise architecture journey. Hope this session was valuable for everyone. If you want to revisit the session, you will receive a recording, as Antonio mentioned, in the next day or so. And any questions that we may have not gotten to during today's sessions, we will make sure to follow up with you on those. So thank you again. Thank you, Antonio, as well, for facilitating the session.
and hopefully see you all soon on one of our upcoming webinars. Muito obrigado, pessoal do BV. Foi um prazer tê-los aqui. Thank you very much. Thank you very much. Obrigada. Bye. Thank you. Bye bye.